muito, não fico só escutando não. Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando sozinho. A gente viu, não sei se vocês lembram, a instalação do Windows, né? Meu sonho era ver vocês praticando as máquinas lá no laboratório. Todo mundo saindo da disciplina de sistema operacional dizendo que eu formatou sozinho uma máquina, né? Espero que isso aconteça ainda, não se preocupe, eu vou arrumar um jeito quando a gente voltar de todo mundo praticar, tá? Vou ensinar desde o passo a passo, do criar o pendrive bootável até vocês formatarem, tranquilo? E aí a gente tem que dar um focozinho aqui também no Linux, no caso aqui o Ubuntu, tá? Como vocês sabem, é um sistema operacional baseado em Linux, assim também como o Android, né? Ele é Lindo. livre, né? Ele é livre, ele é gratuito, ele tem várias versões, né? E aí você pode baixar no site de distribuição ou algum outro site disponibiliza, tranquilo, e pode instalar na sua máquina e ficar usando tanto o Linux, o Ubuntu, como o Windows, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidão como é que se faz. É muito parecido a instalação com o Windows 7, não tem coisa de outro mundo não, tá? Então o Ubuntu ele é um sistema completo e principalmente a nível de hardware. Quando você instalar ele, você não vai se preocupar muito em relação se o seu áudio vai estar funcionando, se a sua placa de rede Wi-Fi vai estar funcionando, se o seu teclado vai estar funcionando. Ele é bem completo em relação aos drives, tá? E outra coisa, uma marca muito significativa do Ubuntu é que ele é seguro, né? Tanto que a gente não vê esse negócio de antivírus lá no Linux, essas coisas, porque você não precisa se preocupar muito com essa questão de vírus, spyware, essas ameaças virtuais. Cláudio, mas por quê? Porque as arquiteturas dos sistemas operacionais livres, elas são muito diversificadas. Quando você vai fazer um vírus, você tem que conhecer bem como é todo o sistema, a arquitetura de arquivos daquele sistema operacional. E o do Windows, ele é único, né? E bem conhecido e bem utilizado por muitas pessoas. Então, o pessoal vão se preocupar em perder tempo com o quê? Fazendo o vírus por Linux, que pode atingir uma minoria de computadores, principalmente que é uma variedade muito grande de sistemas Linux, baseado em Linux, ou vão querer fazer para um sistema que é bem mais massivo, né? Atende a um número maior de pessoas e é bem conhecido e as pessoas conhecem bem como é esse sistema de arquivo. Eles vão se preocupar mais em fazer uma coisa que atinja mais, que o intuito de vírus é tentar se aproveitar de alguma coisa e ganhar com isso, né? É, você pode criar partições também do Ubuntu, tá? Através do para você instalar o Ubuntu através do Windows, tranquilo? Isso aqui eu falei, deixa eu mostrar anteriormente. E para você instalar o Ubuntu é muito, como eu já falei, muito parecido com o Windows. Você vai baixar a ISO, tá? Escolha a arquitetura x86 ou x64 ou vem as duas, uma só, eles têm essa possibilidade. E aí você vai usar um programinha igual a gente fez lá no Windows para criar um pendrive bootável, né? E aí você vai começar o mesmo processo, colocar o pendrive, ligar a máquina, escolher lá pelo teclado a opção do seu pendrive com um boot e você vai chegar nessa tela, tá? Na hora que você escolher o pendrive. O Ubuntu ele é um pouco diferente nessa tela inicial porque você pode experimentar a usar o sistema operacional sem mesmo instalar na máquina, né? O legal dos sistemas baseados em Linux é que você pode usar ou entrar no sistema operacional sem instalar o sistema operacional na sua máquina, vai estar rodando do pendrive. Muito bacana isso, tá? E aí você clica nessa E aí, opçãozinha Cláudio? aqui. Oi. Esse slide é da apostila ou tu vai disponibilizar ele? Eu sempre estou disponibilizando lá no Classroom, tá? Eu coloquei da aula passada, só que eu vou substituir porque esse daqui eu completei. Isso aqui vai ser do capítulo 2 todinho. Tranquilo? Então, Tá bom. você clica aqui em experimentar e aí você vai entrar, olha bem a linguagem aqui, você vai entrar lá no sistema e vai usar. Caso você queira instalar, você vai clicar nessa opção aqui, instalar um boot, e vai seguindo esse passo a passo, né? Os requisitos de instalação, ele vai verificar se tem pelo menos 4 GB de espaço disponível em disco, no HD, se está conectado à internet, certo?
a memória RAM, vai verificar tudo isso daí, o processador. Ele vai te dar um retorno, senão vai ser possível instalar. Feito isso, você vai escolher qual tipo de instalação. Vocês lembram que lá no Windows tinha aquela parte de escolher a partição, aquela coisa toda? Lembram? Sim, senhor. Aí é a opção Partição, avançada, né? partição vocês sabem o que é. Eu divido meu HD em várias partes, partição, né? E aí eu posso instalar o meu Ubuntu ao lado de outro Ubuntu, ao lado de outro Windows, ao lado de algum outro sistema operacional. Aí você vai escolher uma dessas opções. Essa primeira aqui, instalar um Ubuntu ao lado do Ubuntu que já está instalado na sua máquina, outra versão. Aqui, quem tem o Windows, aparece assim, instalar um Ubuntu ao lado do Windows, tá? E aí você escolheria aqui e clicar em continuar. Agora, se você escolher essa opção aqui do meio, ele vai apagar tudo e vai deixar só um boot, como se estivesse formatando a máquina, igual a gente fez também lá no Windows. Tá? Ou opções avançadas, que você vai mexer com essas partezinhas de partições aqui, e é um pouco mais complexo. A gente precisa um pouco mais de tempo e praticar mesmo. Tá? Então, se você for escolher ou criar uma nova partição, essa telazinha aqui que vai aparecer. Tá? Você vai selecionar aqui em formatar, escolher qual a partição que você quer instalar. Você pode adicionar a nova partição, alterar, apagar, reverter, enfim. Tá tranquilo? Então, feito isso, ó, no caso ele vai instalar aqui nessas duas partições aqui. Tá? Posteriormente, você selecionar, você vai escolher o fuso horário que você quer, já para ele adicionar a hora local. Você clica em cima do país que você está, da região que você está, e ele já automaticamente faz isso para você. A próxima tela é o teclado, a configuração do teclado. A gente faz isso logo no começo, lá no Windows. Tá? Aqui você escolhe Português Brasil e aí procura geralmente que Português Brasil, ou se não está dando certo o seu teclado, você pode testar bem aqui onde tem assim, ó, digite aqui para testar seu teclado. Olha o cedilha, acento, tio, tudo enquanto, ponto e vírgula, e vai testando. Se não está aparecendo, você vai escolhendo aqui alguma outra dessas opções, tá? Até seu teclado aí funcionar. Tranquilo? Aí você clica em continuar, e aí sim ele vai começar a instalar. Essa tela aqui é a mesma que parece aquela do Windows, que está adicionando ficheiros, instalando, né, reiniciando. Antes dessa tela, eu acho que tem uma telazinha que eu não coloquei aqui, que é só pedindo para você botar o usuário, fulano e a senha, tá? Que seria a tela de login e senha. Aí você cria. Assim também como você faz isso lá no Windows, tá? E depois... Oi. Mas seria obrigatório colocar uma senha? Não. Eu acho que ele tem a opção, já fiz teste, de você deixar sem senha, tá? Que aí você coloca só o nome do usuário e aí depois você só clica no usuário e ele entra automaticamente. Mas eu acho que eu não sei nessas últimas versões. Nessa versão do 12, que eu estou mostrando esses slides aqui, acho que ele ainda permite, tá? Aí eu acho que por questão de segurança eles colocaram como obrigatório. Aí depois eu posso ver isso com mais detalhe, tá? Porque eu acho que a gente tá na versão 19, eu acho. Essa aqui é a 12. Tá? Que é a mais conhecida e instalada lá nas máquinas, porque não é tão pesada, as máquinas estão mais antigas. E é a versão que nós vamos praticar quando a gente voltar, tá bom? E aí, quando você instalar, essa aqui é a tela de login, tá? O usuário que vai colocar do teste e aí vai colocar a senha. Você pode criar aqui uma seção para convidados, pessoas que não acessam seus arquivos, aí você clica aí e aí entra como convidado, tá? Lá como no Linux também tem essa opção. Nas configurações você pode criar lá um usuário convidado, tranquilo? Eu achei ele mais bonito que o Windows, lógico, porque a gente pode colocar tema e tudo, deve ter uns temas É bem legal. Agora deixa eu dizer que o Mint, outra versão baseada em Linux, né, outro sistema operacional, ele é bem mais parecido com o Windows, assim, em relação a gráfico, tá entendendo? Instalação de programas, ele é bem legal, né? Você mudar o tema. Eu já vi, eu vou instalar no meu notebook. Bacana. Aí você coloca a senha, essa aqui é a sua tela inicial, tá? Tem muita gente que tem pavor essa tela aqui, porque não sabe muito mexer no Linux. Mas não é coisa de outro mundo não, pessoal. Pelo menos vocês não vão ter tanta raiva em relação a estar travando tela, esperando alguma coisa acontecer. Beleza? Provavelmente não. Pronto. Então, sobre instalação, todo mundo acha que
pelo menos sabe como é um processo de instalação, porque você tem que informar, configurar a hora, tem que informar o nome de computador, tem que olhar se o teclado está ok, escolher o idioma no caso, tem a parte de partição, em que local você vai criar, se você vai ter 2 sistemas no seu computador. Todo mundo tem noção que isso faz parte do processo de instalação, beleza? Alguma pergunta sobre essa parte de instalação? Só sim. Pode perguntar, não. Eu não estou vendo o teclado aqui não, tá? Porque eu estou tela cheia. O teclado não, o chat. Então é bom que vocês falem mesmo no microfone aí, para mim responder alguma coisa. Tá? Já temos aí 27, vou já fazer a chamada. Beleza? Então, esse é o capítulo 2 e a gente encerra. Aí eu vou começar hoje o capítulo 3, que eu não vou passar esse capítulo todo hoje não, tá? É só uma parte dele. Tranquilo? O capítulo 3, o tema é simples e é simplesmente instalar. A gente vai focar aqui, galera, no capítulo 3, já o uso do sistema operacional em recursos assim, mais avançados. Não está usando como a gente costuma usar para digitar, fazer PowerPoint, acessar a internet, mas ver outras partes do sistema operacional que a gente possa estar configurando, melhorando, olhando o desempenho do sistema operacional e por aí vai. A gente vai focar muito aqui na parte de memória, certo? É uma aula bem legal, acho que vocês vão ter noção aí do que, como é organizada as memórias, o chip e tal, tranquilo? Os objetivos desse capítulo é a gente compreender que não basta apenas a gente instalar um sistema operacional, certo? Às vezes a gente tem que ir lá, ter que configurar manualmente algumas coisas, principalmente os drives, tá? E conhecer os procedimentos, né, de configuração após instalar o sistema operacional, tais como o gerenciamento do sistema. Vocês vão ver aqui que a gente pode ter acesso a todas as partes do sistema, dispositivos neles conectados, instalação de drive, de softwares utilitários, periféricos e por aí vai. Então a gente vai ver isso aí bem calmo, parte por parte, para que todo mundo fique entendendo. E vocês fiquem perguntando na ajuda de vocês. Primeira parte é o gerenciamento de dispositivos. Talvez alguém já tenha acessado essa parte aqui, eu não sei. Tá? O que seria o gerenciamento de dispositivo? Né? É uma partezinha responsável lá do meu sistema operacional que ele vai monitorar todos os dispositivos, né, canais, unidades de controle do computador. Que a sua tarefa é escolher a forma mais adequada para a alocação de todos os dispositivos. Que é a alocação? Conexão com a máquina. Tá? Deixa eu só ligar aqui minha bateria. Conexão com a máquina, para que o periférico ou unidade de controle ou uma porta USB, por exemplo, ela seja reconhecida e funcione na minha máquina, no meu computador. Tranquilo? Então, é esse cara aí, é por meio desse cara aí, o gerenciador de dispositivo, que você vai conseguir mexer nas configurações e fazer com que alguma coisa não esteja funcionando comece a funcionar. Tá? E aqui é a telazinha do gerenciador de gerenciamento do computador. Tá? E dispositivo esse que está selecionado aqui. Aqui do lado aparecem todas as partes de dispositivos do seu computador. Desde os adaptadores de rede, seja via LAN, seja Wi-Fi, tá? Seja algum outro adaptador, os vídeos, bateria, o próprio computador, certo? Os controles de IDE, USB, enfim, todas as partes aqui do seu computador. Não basta, entretanto, que cada gerenciador, a gente tem vários gerenciadores no computador, certo? Execute suas atividades individuais, tá? Não quer dizer que o gerenciador de dispositivo, de memória, não vai precisar de um gerenciador de arquivo. Todo mundo precisa um do outro. Faz alguma tarefa que o outro irá precisar. Tranquilo? Então ele deve ainda ser capaz de trabalhar harmoniosamente com todos os outros gerenciadores. Tá? Então essa figurazinha aqui ela mostra muita coisa. Gerenciador de dispositivos vai precisar do gerenciador de memória. O gerenciador de memória vai precisar do gerenciador da unidade de processamento, que está em contato lá com o processador. Vou precisar de um arquivo, está lá no HD, eu preciso trazer da memória, ele vai precisar do gerenciamento de arquivos para trazer para a memória, tranquilo? Na apostila de vocês tem um detalhe passo a passo que ele fala, fulano de tal manda um controle via teclado no computador para acessar alguma coisa.
Aí o gerenciador de dispositivo manda uma mensagem para o gerenciador da unidade de processamento, que dá ok, dá um sinal na tela, retorna para cá, e esse cara pega, manda outra mensagem para o gerenciador de memória, que ele vai precisar alocar esse programa lá na memória, e aí esse programa, boa parte dele está lá no HD, comunica esse cara aqui para trazer esse programa para a memória RAM e vir para cá. Então é todo mundo trabalhando, fazendo seu papel de comunicação com o outro. Muito comum isso daqui, pessoal. A gente instala o Windows, não está funcionando o áudio, como acontece muito lá no laboratório, vocês já perceberam. O meu Wi-Fi não está funcionando, só via cabo, né? Ou não consigo mexer na resolução do meu vídeo, sempre está lá com a resolução bem alta, as cores tudo grande, os ícones tudo grande, né? Quem instala o Windows, às vezes se depara com essa situação de ele não ter os drives instalados. E aí o que você tem que fazer? Né? Você entra em desespero, às vezes chama a pessoa que vai cobrar caríssimo para fazer isso para você. Você vai ter que instalar manualmente os drives, tá? Que aí, se você entra no site da marca do seu computador e a versão, o modelo lá, ele vai disponibilizar esses drives. É só você baixar um arquivozinho lá, tem lá o drive de Wi-Fi, o drive de vídeo, baixa, dá 2 cliques, aparece geralmente uma telazinha, vai clicando em avançar e ele instala automaticamente. O que seria então? Oi, Cláudio. Oi. Esse site é do computador, tu quer falar da placa-mãe, né? Eu acho. Mas geralmente notebooks você não tem que trocar da placa, o meu é um Dell, N não sei o que. Você vai lá e entra no site do Dell. Agora, se for no seu PC que você montou, ou que você tenha comprado um PC Dell, por exemplo, mas trocou a placa, aí você tem que acessar o da placa, tá? Tem que ficar atento a isso. Tranquilo? E, Cláudio, Oi. por exemplo, até na versão paga do Windows, pode acontecer esse problema. Sim, é porque às vezes a variedade é tão grande de hardware, certo? Que o Windows ele não consegue. A partir do 7 foi que ele começou a ter boa acessibilidade aos hardware, mas às vezes ele não tem para todo mundo, né? O Windows ele é rodado aí em meio mundo de hardware, de fábrica, de marcas diferentes, de tipos diferentes, tranquilo? E o que é o drive? A gente fala em drive, talvez nunca tenha falado o que seria o drive. Drives são programas, é software. Ele que vai ficar responsável em fazer com que o seu hardware, a parte física, teclado, vídeo, as portas USB, o meu mouse, converse, seja possível se comunicar com o sistema operacional. Então é o cara que está ali no meio, né? É como se eu fosse eu falando português, falando com um japonês e no meio tivesse um tradutor. O meu tradutor seria o drive. É ele que vai auxiliar a comunicação de ambas as partes. Tá? Então, o gerenciador de dispositivo, é possível você exibir todos os dispositivos instalados no computador e ver se está faltando drive ou não. Tá? A melhor forma de você saber se é problema de drive é entrando aqui no gerenciador de dispositivo. Tá? E o que você faz? Vai no menu iniciar, aí vai lá em computador, botão direito, aí você clica em propriedades. Tá? Bem simples mesmo, passo a passo. 3 passos aí. Iniciar computador propriedade. Aí aparece essa tela aqui que ainda não é o gerenciador de dispositivo. Essa tela é só informações sobre a sua máquina, sobre o seu computador. O processador, a classificação de desempenho, quantidade de memória, essas coisas. Aqui em cima tem aqui gerenciador de dispositivos. Aí você clica nele e você vai ter essa tela aqui, ó, que é a mesma que a gente viu lá no comecinho do slide. Quando você vê essa tela, que você vê aqui, por exemplo, adaptador de vídeo, aí tem bem aqui, standard, tá meio esquisito, VGA, Graphic Adapter. Isso daqui é a marca do seu adaptador de vídeo, da sua plaquinha de vídeo, tá? Integrada aí na sua placa-mãe, e ele está com sinal de exclamação. O que quer dizer isso? Está faltando o drive dele, ou então o drive precisa ser utilizado, ele está muito obsoleto, está muito antigo, tá? Aí você pode vir aqui clicando com o botão direito e tentar atualizar aqui. Eu aconselho da forma mais prática você ir no site do seu computador, que ele vai ter a última versão, vai estar disponibilizada ali a mais atual e você instala. Aí você vai procurar lá o drive de vídeo que está faltando e aqui outros dispositivos, que seria o WLAN, que é relacionado ao Wi-Fi, tá? E um controlador de vídeo. Tá tudo disponível lá e você instala.
Aí sua máquina vai estar funcionando mil maravilha, resolução lá bem bonitinha e eu acessando a internet via Wi-Fi. Né? Gerenciamento de tarefa. Ali era o gerenciador de dispositivos. Aqui já é outro gerenciamento, tá? Alguém lembra dessa blusa aí? Não, senhor. Na blusa que eu vou dar aula. Nunca nem vi. Conheço nem o dono. Saudade. Né? Se Era vocês pra mim, lembram, claro. esse Ctrl Alt Del é para a gente acessar o gerenciador de tarefa. Até mostrei uma vez para vocês. A gente estava falando de processo. Ah, se um programa do computador travou, e aí eu quero encerrar esse programa, forçar o encerramento dele à força, ou encerrar algum processo. Dá um Ctrl Alt Del, você vai acessar o gerenciador de tarefa. Tá? Que mostra a você todos os programas, os processos e serviços que estão sendo executados no computador. Então você pode monitorar o desempenho. Não é só para encerrar programa não, tá, pessoal? Você tem várias informações através do gerenciador de tarefa. Cláudio, é o mesmo gerenciador de dispositivo? Não, ali era outra parte. Gerenciador de dispositivo é uma coisa, gerenciamento de tarefa já é focado ao que está sendo executado em termos de programas, serviços, usuários na sua máquina, tá? Daqui é o gerenciador de tarefa do Windows. Dou um Ctrl Alt Del e aí você tem isso aqui, que já começa nessa telinha aqui, com o aplicativo, todos os programas sendo executados aqui abertos na sua máquina. Programas de primeira linha, tá? Não os programas que estão sendo executados aí em segundo plano, que estão aí por detrás da sua tela, da sua interface, fazendo seu trabalho, tá? Então, para você abrir o gerenciador de tarefa sem ser no Ctrl Alt Delete, Del, você vai com o botão direito do mouse na barra de tarefa, aquela barrazinha lá embaixo que tem a hora, o botão iniciar, e vai clicar em gerenciador de tarefa para acessar essa telinha aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua essa parte de gerenciador de tarefas. Vocês vão ver a parte de aplicativos, como a gente pode mexer nessa parte aqui. Vocês vão ver a parte dos processos, quando eu quiser encerrar algum processo. Os serviços, o que é serviço, o que representa no meu sistema operacional. Né? O desempenho da máquina de vocês, vão ter como é que está sendo utilizada a CPU, o processador, a memória, essas coisas. Tranquilo? Parte de rede. Aí na próxima semana não, na próxima semana eu queria pelo menos para poder passar uma atividade mais completa, pessoal, passa essa parte aqui de gerenciador de tarefas, a parte de processo, programa. Acho que dá tempo, né? Antes das 10 eu falar logo isso aqui, é tão rápido, é só mostrar as telas, pode ser? Aí próxima semana eu só passo a atividade mesmo, não faço conta não. Bora. Então vamos lá. Aplicativo, programa. O que você faz isso? Algum programa que não está dando certo fechar, às vezes está travado. Você vai clicando no botão de fechar e não está fechando. Vai no gerenciador de tarefa. Por exemplo, o meu Photoshop aqui não está respondendo mais alguma coisa. Você clica nele, seleciona e depois vem aqui embaixo em finalizar a tarefa. Aí ele vai perguntar, você confirma, tá? E aí ele vai forçar o encerramento. Feito isso, ele vai tirar ele de execução do seu sistema operacional. Tranquilo? Isso aqui é para os programas que estão abertos. Na aba aqui em cima de processo, vocês lembram que o processo é uma partezinha do meu programa que está sendo executado no meu sistema operacional. Certo? Tem todos os processos da minha máquina e todas as informações sobre ele. O nome, o número, em termos de quantos por cento está usando da minha CPU, da memória RAM, a descrição, tá? E aí, se você quer encerrar um processo, por exemplo, do FileZilla, aqui, você seleciona ele e vai finalizar o processo. Ele vai ser parado, fechado do seu sistema operacional. Tá? A gente não mexe muito com isso aqui não, porque às vezes eu fechando no meu aplicativo, fecho todos os processos que estão abertos automaticamente. Tranquilo? Então, lembre, processo é uma partezinha do meu programa. Serviço. Primeiro, o que é um serviço? A gente tem várias coisas sendo trabalhadas na minha máquina, tá? Por exemplo, serviço de cliente, web, tá? Eu tenho uma parte lá do Windows que está trabalhando para isso. Serviço de inicialização, né? Serviço de login na sua máquina, de armazenamento. Então, tem sempre parte de programas que estão fazendo essas coisas separadamente. Tranquilo? Então, você pode aqui também selecionar o serviço. Tá? Com o botão direito do mouse você pode acessar os processos desse serviço e acessando os processos vocês podem forçar a parada desses processos.
Tranquilo? O status indica o serviço está sendo executado ou está parado aqui, tá? Se ele está sendo executado ou parado. Ei, Cláudio. Oi. Edilson enviou o link já da aula. Pronto. Vou só finalizar aqui o desempenho e rede, tá? Desempenho é só informações sobre a sua máquina, tá bom? CPU, o uso que está sendo usado do processador e da memória RAM. Aqui eu tenho quase 2 GB da minha memória RAM sendo usada. Abas aqui em cima. De rede é todas as partes conectadas da minha rede. Se é via cabo, rede sem fio. Aqui eu não estou usando cabo, estou usando sem fio, tá? E aí ele mostra aqui o quanto está sendo utilizado. E para finalizar a parte de usuários, quantos usuários estão conectados à minha máquina. No caso aqui eu só tenho um usuário. Posso até mandar uma mensagem depois para quando ele entrar no mesmo computador receber essa mensagem do outro usuário. Beleza? Então, a gente para aqui e próxima semana a gente faz uma atividade.